Bom, estamos aqui com a candidata Maria Cadorim para a gente poder conhecer um pouco mais das propostas, quem ela é e entender essa vontade política de estar nos representando novamente na Câmara de Vereadores de Joinville. Então, por favor, candidata, se apresente, o pessoal quer conhecê-la melhor. Pois não, uma boa noite a todos. Como já foi dito, eu sou Maria Cadorim, sou engenheira agrônoma, casada com o engenheiro agrônomo Anselmo Bem-vindo Cadorim e tenho 3 filhos, o Mateus, a Inaê e a Nayana, e também uma netinha. Essa é a minha família, meu maior tesouro. Da minha vida particular e da minha vida profissional, temos um resumo que eu poderia começar por algumas atividades que foram muito importantes na minha caminhada. Eu fui presidente da Fundema, Fundação Municipal do Meio Ambiente, na gestão do saudoso Wittfreiter. Aliás, se me permitem, eu gostaria de fazer uma ressalva importante. Wittfreiter foi o prefeito que mais amou a cidade de Joinville, que tinha um carinho especial pelo seu crescimento, pela sua harmonia, pela qualidade de vida que o joinvilense merecia. Então eu tenho muito orgulho, muita gratidão de ter sido parte da gestão do prefeito Wittfreiter, com o qual eu aprendi muito. Também fui presidente da Fundamas e na gestão de 2001 a 2004 eu exerci o cargo de vereadora. Então nós temos uma caminhada de muita luta, de muita produtividade ao lado da comunidade joinvilense. E estamos hoje colocando o nosso nome mais uma vez à disposição para poder contribuir com essa cidade que amamos e que queremos que cada vez mais tenha uma qualidade de vida aceitável para todo joinvilense. Já que a senhora citou a Fundema, a Fundamas, né? Conte um pouco mais pra gente do que aconteceu nesse período, enquanto a senhora estava lá, e o que te fez, o que te levou a se candidatar a vereadora lá em 2001, né? Naquela legislação de 2001 a 2004. Bom, como profissional da área de engenharia agronômica, eu iniciei a minha atividade como, digamos, na área da produção de alimentos. E depois, em função de especializações e opções, eu encaminhei mais para a questão ambiental. Nesse sentido, como presidente da Fundema, eu creio que eu pude contribuir com muito esforço, com muita luta, mas acho que contribuímos, eu e toda a equipe técnica valorosa que nós tínhamos na época lá na Fundema, contribuímos bastante para a nossa cidade. Lamentamos hoje que em alguns casos esse cuidado com o meio ambiente não seja a prioridade de muitas gestões. Eu acho que precisamos repensar isso, porque isso reflete diretamente na qualidade de vida, não só nossa, mas principalmente das gerações que estão por vir. Como presidente da Fundamas, trabalhamos muito para ampliar o quadro de cursos profissionalizantes, de tornar aquela instituição, de dar o valor que ela merecia na época e que ainda merece. É um dos nossos desejos, se eleitas vereadora, fazer com que essa fundação tenha um olhar especial por parte do Executivo joinvilense. Perfeito. E como vereadora, Maria Cadorim, por favor, elenque algumas das suas maiores conquistas, projetos, enfim, o que a vereadora Maria Cadorim já fez por Joinville? Olha, a carreira, digamos, o cargo de vereadora é um cargo muito rico, todos os dias, para quem gosta, para quem ama, para quem trabalha e se envolve, são inúmeras as atividades. Algumas que eu posso citar e que me dão muito orgulho, que são sementes que foram semeadas e germinaram, foi a possibilidade da transferência da Escola Adolfo Bartz, lá de Piraberaba, para um novo espaço e uma nova realidade de construção. E hoje eu vejo com orgulho que após 15 anos, praticamente, ela se tornou, para orgulho de Joinville, na 4ª melhor escola do IDEB no país e a melhor do estado.
Então isso é um orgulho para todos nós. Uma escolinha que era acanhada e que através da solicitação de toda a comunidade, nós como vereadora na época lutamos, insistimos, né, persistimos e está aí, está posto uma realidade que muito nos orgulha. Isso é muito bom. E são inúmeras as atividades que nós podemos nos referir. Temos as casas da leitura, temos o manejo sustentável do palmito Jussara, temos várias situações de pavimentações que a gente intermediou, deixando bem claro que não compete ao vereador realizar a pavimentação. Isso compete ao vereador incluir isso no orçamento do município, que é o vereador que aprova ou não o orçamento do município, e depois cobrar, fiscalizar para que a prefeitura efetive essas pavimentações. Então, nesse sentido, nós acompanhamos mais detalhadamente lá em Piraberaba, nós conseguimos, né, ou aqui em Piraberaba, desculpe, conseguimos pavimentar várias vias, como a 15 de outubro no Rio Bonito, conseguimos a Estrada Bonita, a pavimentação da Estrada Bonita, da Arno Herzing, né? Então, várias situações que a gente contribuiu para o bem-estar lá da nossa região. Conte pra gente mais um pouco sobre a compra da Colinorte, que foi um feito notável da sua gestão como vereadora e que hoje a gente entende que não está sendo utilizado da forma mais correta. Perfeito, uma boa lembrança. Na época nós tínhamos o espaço lá da antiga Colinorte, que é em torno de 3.000 metros quadrados de área construída, que era uma massa falida. Nós, na época, nos preocupamos muito em intermediar para que a prefeitura comprasse esse espaço para a prefeitura, porque nós tínhamos necessidade de ter um novo espaço para a intendência, na época, ou secretaria distrital, para aonde ela funcionava, que era ali perto da pracinha, deixar o espaço em aberto para o novo terminal urbano. Então, com essa negociação, nós conseguiríamos fazer com que a Colinorte honrasse os seus compromissos financeiros com os funcionários que estavam para receber, com alguns agricultores que haviam colocado seu dinheiro de poupança e coisa assim para tentar reerguer a cooperativa, enfim, que se zerasse todas essas dívidas e esse espaço que era de uma cooperativa permaneceria à disposição da comunidade de Piraberaba. Deixamos engatilhado o projeto, que era um projeto fantástico. Teríamos aí no espaço da antiga Colinorte, onde é a Secretaria Distrital, hoje em Piraberaba, deixamos previsto um espaço para um teatro, um espaço para cinema para a nossa juventude, que nós não temos nada aqui em Piraberaba. Deixamos previsto um espaço para uma unidade da Casa da Cultura. Deixamos um espaço previsto para uma unidade da Fundamas, para os cursos profissionalizantes. Deixamos também previsto um espaço para que a terceira idade, os grupos, os clubes de mães pudessem aproveitar. Enfim, era uma situação de bem-estar para toda a comunidade. Lamentavelmente, hoje o que nós temos naquele espaço é um depósito de sucatas velhas. Então, é um desrespeito muito grande para com todo o povo da região de Piraberaba. Precisamos resgatar a utilização correta daquele espaço para que isso resulte em benefício principalmente do jovem, da juventude e também da comunidade como um todo. Muita gente acompanhando a gente, a Luana, desejando muita sorte, que Deus abençoe. Obrigada. O Sidney também, dando uma boa noite e conclamando a gente, com gente do bem, né? Gente do bem. Como é que surgiu esse slogan? Conta pra gente. Na verdade foi a sugestão dos nossos amigos, porque ao longo da nossa caminhada, eles sabem que o nosso maior desejo é sempre contribuir para a coletividade, independente de estarmos na linha de frente da política ou não, sempre estivemos muito presentes na igreja, nos trabalhos comunitários, então eles nos batizam como gente do bem. E a gente assumiu então esse slogan, né? Gente do bem, combina com gente do bem. Então, estamos montando a rede do bem. E você é o nosso convidado. Venha participar conosco. Vamos espalhar o bem nesse mundo tão conturbado. Vamos juntos lutar para que isso aconteça. Maria Cadorim, o seu envolvimento com o abrigo animal foi muito importante também na época em que a senhora foi vereadora.
Pode contar um pouco mais para a gente desse Pois fato? não, pois não. Isso mais ou menos há 15 anos atrás, vocês imaginem que era uma dificuldade fazer com que as pessoas se sensibilizassem com os animais abandonados. E eu lembro que eu fui procurada pela Osnilda, né, que era a coordenadora na época, trabalhava ela e a sua equipe com grande dificuldade nesse projeto social maravilhoso, e eles estavam com grandes dificuldades financeiras porque o abrigo animal na época já fazia um trabalho que a prefeitura deixava de fazer, né? Porque ninguém acolhia ou tratava esses animais abandonados. E então elas estavam fazendo voluntariamente, mas as dificuldades eram imensas. Então nós proporcionamos na época a utilidade pública desse abrigo, o que permitiu com que através dessa utilidade pública pudesse haver os convênios de onde elas hoje recebem, inclusive até hoje elas recebem verbas que são suficientes, que ajudam grandemente ao funcionamento do abrigo. E veja bem, pelo histórico nós temos mais ou menos um número de 12 mil animais que durante, ao longo desses anos foram acolhidos, foram, digamos assim, distribuídos em vários lares. Então vejamos o trabalho fantástico que essa instituição prestou para a comunidade joinvilense. Perfeito. A gente falou um pouquinho da sua história, falou um pouquinho do que a Maria Cadorim já fez como vereadora, e vamos falar de futuro, se eleita for, né, candidata. Vamos lá no tema educação, quais seriam as propostas da vereadora Maria Cadorim? Nós temos assim muito claro na nossa visão, até por sermos mulheres, né? As mulheres que estão me assistindo certamente vão entender isso. Nós temos uma urgência muito grande em ampliar as vagas no CEIs. Nós temos um compromisso muito sério, porque nós sabemos que hoje a família, ela precisa, existe uma necessidade pelo sistema de que a mulher contribua também com uma função econômica para ajudar a construir, né? Então, nós vemos hoje que muitas mães estão praticamente impossibilitadas de trabalhar porque não têm aonde deixar as suas crianças, né, com cuidado, com o zelo necessário. Então, a ampliação dos nossos, digamos, das vagas docentes é um compromisso nosso com você, mãe. Por isso nós solicitamos e pedimos ajuda, porque essa visão é uma visão que nós mulheres temos, né? Até pelo nosso sentido, pela nossa natureza maternal. Além do que, em alguns lugares, nós queremos voltar ao projeto das casas da leitura, que nós devemos falar provavelmente a seguir, que também é uma ajuda muito grande para algumas regiões que têm problemas de dificuldades, assim, para que a gente acolha as crianças para as mães poderem trabalhar. Muita gente mandando abraços, o João e a Regina Westphal, a Kessia Oliveira, o Tarcísio Francisco dos Santos, a Dolores Tomazelli, nossa amiga, o Guilherme Eisenhut, também todo mundo ligado aqui na transmissão da Maria Cadorim. E sobre a sua formação, candidata, quais são as propostas da vereadora na questão ambiental, na questão da agricultura na cidade de Joinville? O compromisso com a agricultura é um compromisso muito forte que nós temos, porque nós entendemos que se uma cidade consegue preservar sua unidade de produção agrícola, automaticamente nós vamos ter todas as outras questões do cuidado com a água, do cuidado com o solo, né? Com o respeito à agregação da agricultura familiar, a agricultura orgânica, que é um assunto importantíssimo, que nós não podemos mais deixar como um assunto secundário, é qualidade de vida, é saúde, é futuro, né? Então nós temos essa preocupação muito grande para que a nossa área agrícola seja tratada com o devido respeito, porque hoje nós vemos, lamentavelmente, que o nosso agricultor, isso depoimentos que nós colhemos, que nós andamos por aí na área rural, nosso agricultor está abandonado. A instituição que deveria dar toda a assistência a ele, que é a Fundação Municipal 25 de Julho, está se tornando a sexta roda, porque a quinta é o estepe. Nós temos máquinas agrícolas paradas, sem atividade, enquanto o nosso agricultor está esperando. Então tem um desencontro muito grande aí, que é só
uma questão de falta de compromisso e de respeitabilidade com o nosso agricultor, que é a nossa raiz, com a nossa agricultura, com a nossa produção de alimentos, que nós temos que enfrentar e cobrar, fiscalizar ações práticas e diretas, objetivas do nosso futuro prefeito. Perfeito. Outra grande demanda da população é a questão da segurança. Quais seriam as propostas da vereadora Maria Cadorim para a área? Segurança. Misericórdia, né, gente? Como a gente diz, misericórdia. A segurança, na verdade, nós sabemos que a responsabilidade maior é do Estado. Até o nosso querido candidato a vice-prefeito, coronel Dilson, tem nos orientado muito nesse sentido. Nós precisamos formar, sim, uma massa crítica, uma mobilização, tá, que demonstre força, demonstre responsabilidade, porque realmente a questão da segurança aqui em Joinville está longe de ser a ideal. Agora, isso nós não podemos ter a irresponsabilidade como candidatos a vereador de que nós vamos resolver a situação. Nós temos sim que mobilizar, participar e junto com a comunidade buscar, junto aos nossos deputados estaduais, junto ao governo estadual, junto à nossa prefeitura, temos que fazer uma ação, né, de união. Não é hora de dividir esforços por motivos políticos e coisa assim, é hora de nós nos juntarmos e buscar solução. A pergunta do Sidney Antônio Alves: boa noite, Maria Cadorim. Nossa região é muito carente de áreas de lazer. Devido a isso, muitas pessoas procuram os rios da região para se divertir, o que é muito perigoso. Uma de suas propostas é aumentar nossas áreas de lazer. O que poderia ser feito para a nossa região a médio prazo? A questão do turismo rural e do envolvimento da agricultura como um todo, obviamente prevê essa situação dos nossos rios, das nossas áreas de lazer. E não é de hoje que Joinville não tem área de lazer. Nós sabemos que essa é uma coisa antiga, né? E que nós sempre estamos cobrando, mas que infelizmente ainda deixa muito a desejar. Realmente, nós assistimos um impacto enorme nas nossas áreas de lazer, nos nossos rios, nos nossos recantos, durante principalmente o verão. Então nós temos que ter, isso sim é responsabilidade da prefeitura, isso sim é responsabilidade da Secretaria de Turismo, dos órgãos atrelados a esse tema. Nós temos que fazer um plano de aproveitamento racional, de direcionamento da criação dessas áreas, com todo um acompanhamento e de educação ambiental também, porque o povo que vai até os nossos rios é comum, depois que eles vão para casa, depois que eles saem nos locais, a quantidade de lixo, de material que fica nessa região, dentro dos nossos rios mesmo, é uma coisa assim alarmante. Então, esse povo, ele tem sim que usufruir, digamos assim, os recursos que nós temos, tem, mas o poder público tem que estar presente, orientando, educando, fiscalizando e principalmente nas regiões onde existe risco, né? Que tem muita gente que às vezes morre afogada porque faltam placas, faltam orientações. Então, esse também é um compromisso nosso. É o Sidney, né? Isso. Mais gente mandando abraço aqui, o Silvano Meurer, a Maria Leônidas, Evanilde, o Davi Maia, todo mundo mandando abraço, desejando sorte, sucesso. Obrigada. E eles estão todos contigo. Amém. Candidata, com relação a um outro papel fundamental do vereador, que é a fiscalização dos serviços e da atuação da prefeitura. Nós sabemos que a candidata tem uma proposta de qualificação mínima para cargos comissionados. Além disso, né, gostaria que a senhora explicasse um pouco mais para a gente, e além disso, o que mais que o vereador pode fazer para que o serviço público executivo também seja melhor? Eu gostaria de reforçar que eu fui funcionária pública, hoje estou aposentada. E me dói muito quando a gente vê pessoas ou ouve pessoas assim, desprezando o funcionário público como um todo. O que ocorre hoje é que nós temos digamos assim, uma repartição em função dos acordos políticos. Quando nós temos um candidato a prefeito que tem uma coligação
enorme, com vários partidos, né, para se eleger, para ter tempo de televisão. O que acontece? Quando ele chega ao poder, ele tem que lotear. Então, tal vereador tem direito a tantos cargos na prefeitura e assim por diante. E as indicações são políticas. Nós temos uma proposta de que esses cargos, mesmo comissionados, eles exijam a qualificação para a função que a pessoa vai exercer. Nós não podemos simplesmente pegar um cabo eleitoral que às vezes não tem nem noção do que é um projeto, o que é, não conhece nada da área a fim que está sendo nomeado, que ele vai exercer essa profissão, porque ele também se torna um servidor público. E quanto ao servidor público de carreira da prefeitura, eu tenho certeza de que ele, em muitos momentos, ele foi desprezado, achincalhado, menosprezado em função desse tipo de coisa. Então nós temos um funcionário de carreira concursado, capacitado para a área, e vem um chefe que não entende nada, só sabe fazer politicagem, não é nem política, determinar as tarefas para ele. Gente, não dá certo. Não é por aí. Nós temos que começar a organizar a casa. E isso só um vereador comprometido com a comunidade, e não com cargos na prefeitura, e não em ficar atrelado ao prefeito, porque senão ele perde a função de fiscalização que ele tem sobre o prefeito. Isso é uma coisa que nós temos então que pensar seriamente nesse tipo de qualificação dos funcionários comissionados. Esse é também um compromisso meu. Candidata, a senhora falou no começo sobre a Casa da Leitura, que foi um projeto seu, que até hoje as pessoas que passaram lá por essa instituição têm muito carinho, muito respeito e ficaram muito felizes de saber que a senhora, quando eleita for, trará essas estruturas de volta. A senhora também teve um contato anterior à Casa da Leitura com a Patrulha do Verde. Conta um pouco mais para a gente então dessas duas estruturas, desses dois projetos. Na verdade, eu creio, assim como você, tenho certeza de que tudo pode ser transformado na sociedade através da educação. Sem educação, nós não conseguimos nada. Então, na área ambiental, nós há 25 anos atrás, que me corrijam as antigas professoras da prefeitura e as crianças que eram na época, hoje jovens, adultos, né, que às vezes eu encontro, nós formamos o programa das Patrulhas do Verde. Foi um projeto fantástico de educação ambiental. Não sei por que tudo que funciona, tudo que é relativo à educação ambiental, às vezes vem prefeitos que simplesmente, né, acho que é falta de sensibilidade mesmo, né, simplesmente acabam com os bons projetos. Qualquer projeto educativo nunca pode sumir, ele tem que ser aperfeiçoado, melhorado e nunca simplesmente tirado do script do município. Então as Patrulhas do Verde é uma coisa que hoje eu tenho assim a certeza do dever cumprido, porque a minha parte, não eu, nós fizemos, né? As professoras, as escolas, cada escola tinha a sua Patrulha do Verde, que fazia todo um trabalho na comunidade, no seu bairro, na sua rua, os pais se envolviam, era uma coisa fantástica. E a Casa da Leitura, nós montamos duas na época em que eu fui vereadora, uma no bairro Canela, que na época vivia uma situação de violência expressiva, né? Na época, graças a Deus agora já está resolvido, né? Em partes, que a violência ela está espalhada em todo o local, mas não temos mais aquele fluxo. Então nós instalamos a Casa da Leitura no bairro Canela. O que é a Casa da Leitura? Era uma unidade que quando a criança não estava na escola no período que ela não estava na escola, ela ia para a Casa da Leitura. A Casa da Leitura, ela desenvolveu o hábito da leitura de acordo com a sua faixa etária. Nós recebíamos merenda escolar, nós tínhamos contadores de história, nós tínhamos vários trabalhos, inclusive dentistas, que iam averiguar, né, a dentição das crianças. Tinha vários voluntários que trabalhavam. Mas, resumidamente, a criança ficava, enquanto a mãe estava trabalhando e a criança não estava na escola, ela ficava lá conosco na Casa da Leitura, sendo acolhida e assistida. Tivemos duas unidades, uma no bairro Canela e outra nos Espinheiros, né, na Vila Paranaense. Então lá nós tínhamos cerca de 100 crianças, né, um total de 200 crianças. Também foi um projeto que eu me orgulho muito e que, se vereadora for, nós voltaremos a instalar casas da leitura nas regiões de risco para as crianças. Mais gente dando oi aqui, felicitações a Rosângela Schneider, a Cláudia Marchiori, o André Luiz, Ana Beatriz, Rodrigo Ramos,
Vitor Poleto, e a Kessia Oliveira lembrou que a senhora lutou muito pelo SOS Nascentes também, né? Também. Na época da Fundema, nós trabalhamos muito sério essa questão da preservação dos mananciais, né? Assim como hoje, né? Assim como hoje nós estamos assim preocupados com a manutenção de toda essa região, porque lá naquela região nós temos praticamente 70% dos reservatórios que abastecem a nossa cidade de água potável. Então é justo que nós tenhamos um projeto adequado e mais justo ainda, que nós tenhamos um comportamento diferenciado para com aqueles agricultores que estão lá cuidando da nossa água, né? Então nós devemos, Joinville, nós aqui do centro, Piraberaba, que tomamos essa água, tem gente lá em cima, né, agricultores que têm na sua propriedade o rio que está correndo e que ele está preservando para nós. Precisamos bolar um modelo e vamos, junto com os agricultores e as autoridades, alguma forma de subsidiar esses agricultores que estão cuidando da água para nós. Esse também é um compromisso sério que nós temos na nossa gestão. Candidata, a gente tem várias perguntas, nós vamos responder após a transmissão, né, uma por uma. Mas pelo adiantar do tempo, eu gostaria que a senhora então nos desse uma palavra final de incentivo para o pessoal. Domingo que vem nós temos a eleição, uma eleição muito importante, né, e é necessário que as pessoas tenham a consciência de que essa legislatura que está aí precisa ser melhorada muito, muito, né? A gente precisa de candidatos, de vereadores capacitados e que possam nos representar bem na Câmara. Então, por favor, deixe seu recado para todo mundo que está nos assistindo agora. Pois não. Acho que essa é uma hora muito importante. Eu lamento que já passou o horário, né? Eu queria falar muito mais, mas como italiana eu falo demais. Então, eu gostaria principalmente de fazer um apelo às famílias como um todo, e especialmente às mulheres. Nós precisamos ter uma representatividade maior de mulheres na Câmara. Isso não pode ficar só no palavreado. Hoje nós temos 19 vereadores, 17 homens, somente 2 mulheres, né? Nós temos que entender que o equilíbrio ele é importante, porque mulher, coração, homem, razão, também. Mas as duas coisas têm que se equilibrar, porque, no meu entendimento, né, o Anselmo, meu marido, que me perdoe, mas a gente sempre conversa, a mulher, ela vê as coisas com mais emoção, com coração, mais ao lado da família, da falta de creche para as crianças, essa emoção que está faltando, não só na Câmara, mas também na nossa prefeitura, porque a nossa cidade precisa melhorar muito. Nós precisamos voltar a olhar para a cidade com carinho, de ver que ela está arrumada, que ela está sendo respeitada, que nós não aguentamos mais mentiras ou promessas vãs, ninguém mais aguenta esse tipo de coisa. Então nós precisamos nos conscientizar de que essa eleição é o momento de nós pensarmos seriamente, né, de nós dizermos um basta, está ao teu alcance. Está ao alcance de cada um de vocês que vai votar. Vote certo, né? Nós queremos fazer uma administração que venha contribuir. Eu poderia estar tranquila em casa. Nessa fase da minha vida, eu poderia estar passeando, viajando, mas eu estou aqui, dando a minha cara para bater, porque eu amo Joinville. Eu quero que o nosso meio ambiente seja preservado. Eu quero respeitar, como eu já falei lá atrás, as orientações que nós recebemos do nosso querido Vitifreita, né, que amou essa cidade, volto a repetir como ninguém, e queremos então que vocês votem certo, votem PP, votem 11, votem Maria Cadorim. Meu número, estava quase esquecendo, 11 211, não vai esquecer, hein?